alemães chegaram a Curitiba bem antes do início da Primeira Guerra Mundial e contribuíram muito com o desenvolvimento da cidade no final do século XIX e no início do século XX. Os imigrantes, eles significam modernização na visão da época, né? Então, trazer imigrantes seria então modernizar o Paraná, né? Um projeto de modernização. E daí a gente vai ver grupos de imigrantes, principalmente alemães, num primeiro momento, né? Depois, em maior número, italianos, poloneses, ucranianos e diversas outras nacionalidades. Além da indústria e do comércio, os teutos brasileiros influenciaram muito na cultura. Eles consideravam uma forma especial de serem brasileiros. Eram cidadãos brasileiros, mas a forma especial deles era ser de ascendência alemã, de cultura alemã, e daí eles cultivavam a língua, tinham clubes que eram só deles, dezenas de clubes diferentes, cada um destinado a alguma coisa, ao canto, à ginástica, ao teatro, e ao ciclismo, ao montanhismo. Dizia sempre uma lenda que onde tem dois alemães eles conseguem fundar 3 clubes, né? Acabam fundando 3 clubes. E o fato de terem fundado diversos clubes, desde a época de fundação da imigração, a gente tem relatos de 18 clubes fundados. E de um desses clubes surgiu um time de futebol, que se tornou um dos mais importantes do Paraná e do Brasil, o Coritiba. A Duke trouxe consigo, além da prática da ginástica pelos homens, principalmente, um esporte chamado punhabol. Desse esporte acabou saindo o vôlei. Só que nessa época, em 1900, 1905, surgiu um bonito do inglês chamado Charles Miller. E ele acabou trazendo uma ideia de que uma bola jogada pelos pés poderia ser a grande revolução. Houve uma divisão entre os dirigentes. Partes dos dirigentes acabaram ficando na Duke e continuaram ainda a manter o punhabol, tanto é que hoje nós somos campeões mundiais, mas ainda se tornou um esporte amador. E a outra parte acabou fundando o Curitiba Futebol Clube. Os imigrantes, eles trouxeram o seu estilo de vida, né? Ele era visto como uma forma de modernização da sociedade local. Houve uma grande influência da alimentação, consumo do pão preto, né? Consumo da cerveja, né? Que não eram usuais, né? Passam a ser também uma prática corrente. O alemão, dentro de Curitiba e fora dele também, tem muita tradição no comércio, tanto no comércio atual, na época era conserto de carroça, venda de cavalos. E esses imigrantes, eles vão com o seu trabalho, né? Eles têm profissões que são necessárias, né? De pedreiros, de mestres construtores, de alfaiates, de padeiros, de cervejeiros, enfim, eles vão modernizar a cidade de Curitiba. Eles têm uma importância considerável no desenvolvimento de Curitiba e são vistos neste contexto de uma forma bastante positiva pela sociedade curitibana como um todo. Já no começo do século XX, Curitiba se diferencia das grandes cidades brasileiras. Os imigrantes são os responsáveis por isso. Eles estavam bastante influenciados pela arquitetura eclética, que é justamente essa arquitetura que mistura estilos. E é desse período, não feito por um imigrante, mas com influência de uma arquitetura europeia, nós temos o Paço Municipal, né, que foi inaugurado em 16, é um dos nossos grandes exemplos do Art Nouveau. Temos o prédio do Belvedere, na Praça João Cândido, a sede da UP, a sede do antigo Palacete Benjamin Lins, o prédio da catedral, da nossa catedral metropolitana, ele foi inaugurado em 1893 e é de uma arquitetura neogótica. O neogótico, ele se relaciona com os imigrantes, né? É um estilo da modernidade, né? Os arquitetos que vão planejar a catedral, eles vão se inspirar em modelos franceses, né? E foi um prédio, uma construção em que trabalharam tanto alemães, italianos, brasileiros. A própria elite acaba absorvendo, a elite luso-brasileira de Curitiba, do Paraná, acaba absorvendo esse estilo como um estilo modernizador
conservador. Então a gente vai ver, por exemplo, famílias da elite curitibana, barões da erva mate, vão mandar construir suas casas nesses estilos. Essa arquitetura que nós encontramos nos casarões da Rua 15, por exemplo, nos sobrados da Rua 15, alguns casarões do Batel, ou o próprio palacete do Batel, ao lado do antigo Canal 12, do Castelo do Batel, é uma arquitetura bem decorada, bem rebuscada, com muitos detalhes e que teve influência de várias nacionalidades, mas principalmente de italianos e alemães. Enquanto a Europa passava por uma guerra, Curitiba especificamente teve grandes obras nesse período. O conflito na Europa começa a trazer reflexos para o Brasil e afeta o relacionamento entre os curitibanos e os imigrantes alemães. Mas isso você vai ver amanhã aqui no OTV Jornal.